O título da minha mensagem hoje é Fixe seus olhos em Jesus e cumpra o seu chamado. Fixe seus olhos em Jesus e cumpra o seu chamado. E eu creio que Deus vai falar ao seu coração por meio dessa mensagem. O texto base que nós vamos usar é uma passagem muito conhecida, especialmente daqueles que amam missões, que amam evangelismo. É a passagem que fala do chamado do profeta Isaías. Essa passagem está ali no capítulo 6 do livro de Isaías, dos versos 1 ao 8. E nós vamos ler esses versos agora. Preste bem atenção. A Bíblia diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som de suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, nós estamos agora saindo de uma pandemia que abalou o mundo. E muitos de nós foram afetados de forma pessoal. Eu mesmo tive Covid há cerca de 1 ano atrás. E eu posso te dizer, não foi uma experiência nada agradável. Eu sei que muitos que estão me ouvindo passaram também por essa experiência. Muitos perderam pessoas queridas, familiares, irmãos da igreja, companheiros de ministério. Muitos tiveram seus sonhos interrompidos, seus projetos de vida pausados, seus ministérios, seus trabalhos sendo interrompidos por uma pandemia que surpreendeu o mundo e trouxe grandes crises, grandes dificuldades. Quem sabe você passou por muitos desafios nesta fase e continua enfrentando desafios hoje. Quem sabe você passou por sofrimento pessoal neste período. E se este é o seu caso, eu creio que essa palavra vai ser muito encorajadora para você, porque o chamado profético de Isaías aconteceu no contexto de uma crise pessoal profunda e também de uma crise nacional. E nós podemos perceber isso examinando com cuidado este texto. Ele começa dizendo, lá no verso 1, o profeta vai nos dizer que no ano em que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão do Senhor. E essa frase, se referindo à morte do rei Uzias, ela não está aqui apenas para nos mostrar uma data no calendário. Ela não tem apenas uma função cronológica, mas ela está comunicando o que estava no coração do profeta e o que estava acontecendo com todo o país. E nós compreendemos isso melhor se nós entendermos quem foi o rei Uzias. A Bíblia diz que o rei Uzias foi um rei muito bom para Israel. Na maior parte de sua vida,
ele foi fiel a Deus, ele seguiu o Senhor, ele obedeceu a Deus e foi abençoado por Deus por causa disso. Ele tinha um exército muito bem estruturado, muito bem preparado. Ele foi um grande líder militar que derrotou os filisteus e vários outros inimigos da nação de Israel. Ele construiu torres de defesa para que o seu povo pudesse viver em segurança. Ele cavou poços no deserto para que a qualidade de vida da nação pudesse ser melhorada. E assim ele expandiu a agricultura, expandiu a pecuária, ele trouxe avanços tecnológicos. A Bíblia fala de invenções militares, de armas de ataque, armas de defesa. Infelizmente, no final de sua vida, o rei Uzias também se desviou do Senhor. Ele, cheio do orgulho por causa de sua grandeza, entrou no templo para oferecer incenso, uma tarefa que era reservada apenas aos sacerdotes. E a Bíblia chega a dizer que mais de 80 levitas ali se opuseram ao rei, mas ele entrou em um embate com esses levitas e naquele momento ele foi ferido de lepra pelo Senhor e ele terminou seus dias, ele morreu como um leproso. Mas no balanço geral, ele foi um rei muito bom. Ele foi um homem muito amado pela população. Ele trouxe estabilidade, ele trouxe crescimento econômico, ele trouxe segurança, ele trouxe oportunidade, ele trouxe esperança. O reino de Judá, que ele governou, o reino do sul, ele experimentou um período muito bom de bonança, de abastança, enquanto ele governou. Começou a reinar aos 16 anos e reinou por 52 anos. Ou seja, teve pessoas que tudo que eles conheciam ali como governante era o rei Uzias. E então ele morre. Num período em que havia grandes e ferozes inimigos ao redor daquela nação, eu consigo imaginar como o povo foi tomado de grande insegurança, de muitas incertezas. Eu consigo imaginar as pessoas conversando umas com as outras e se perguntando o que vai acontecer conosco agora, o que vai ser do nosso país agora que Uzias morreu. O que vai acontecer com os nossos planos e projetos agora que nós passamos por esse evento que gerou uma verdadeira crise na nossa nação? E foi no meio dessa situação, foi nesse contexto que o profeta Isaías diz: no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. O que o profeta está nos comunicando aqui é o seguinte: no meio das dificuldades, no meio dos problemas, no meio da crise, eu tirei os olhos das circunstâncias e coloquei os meus olhos no Senhor. Sabe, queridos, às vezes Deus faz assim. Ele permite que Uzias morra, para que nós possamos ser lembrados de que nós não devemos ser dependentes de fatores naturais, mas a nossa provisão vem única e exclusivamente do Senhor. Quem sabe você está hoje enfrentando grandes dificuldades. Esse texto aqui é um convite para você. Que você, no meio da sua calamidade, no meio dos seus problemas, possa, pela fé, colocar os olhos no Senhor e lembrar que Ele é o único provedor da sua vida. Ele é o seu Senhor e dele vem o socorro que você necessita. E quando Isaías teve essa visão, ele entendeu, queridos, ele entendeu que os líderes humanos, reis, presidentes, governantes, eles são limitados, eles são falhos, eles podem nos decepcionar. Sabe, a estabilidade social que pode nos cercar, ela também pode se tornar passageira, ela pode terminar, chegar a um fim,
Mas independente de qualquer circunstância, Deus continua sentado no trono do universo e nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. Por isso, eu convido a você, fixe os seus olhos em Jesus no meio dos seus desafios. Dele vem o socorro para a sua vida. A Bíblia continua nos ensinando aqui, através dessa visão que Isaías teve, ele contemplou ali. Quando ele tirou os olhos das circunstâncias, ele contemplou a glória de Deus de maneira extraordinária. Ele viu a sua majestade e a grandeza de seu poder. A Bíblia diz que as suas vestes enchiam o templo. No mundo antigo, essas vestes reais eram símbolo de grandeza. Quanto mais importante era um rei, maiores, mais largas eram as suas vestes. E as vestes do Senhor enchiam todo o templo. Além disso, Isaías viu adoradores celestiais, seres angelicais extraordinários, serafins, que voavam diante do trono de Deus, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra está cheia da sua glória. E quando esses anjos faziam esta proclamação de louvor, a Bíblia diz que o templo tremeu e que ele ficou cheio de fumaça. Veja que não era nem Deus falando ainda, esses eram os serafins louvando a Deus. E esses seres eram tão extraordinários que eles faziam com que as estruturas do templo ficassem abaladas. E não foram apenas as estruturas do templo que ficaram abaladas. As estruturas de Isaías também foram abaladas diante dessa revelação, diante dessa visão da glória de Deus. E Isaías experimentou o que todas as pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Deus experimentam. Diante daquela visão, ele tira o véu do espelho da sua alma e contempla sua própria limitação e pequenez e pecaminosidade, e tudo que ele pode fazer, tomado de um temor santo, é gritar com todas as suas forças: ai de mim, que sou pecador. Eu sou um homem de lábios impuros, que diz palavras pecaminosas, que vive no meio de um povo de lábios impuros. É lindo, porém, ver que quando Isaías se humilha diante de Deus e reconhece o seu pecado diante da santidade absoluta do Deus Todo-Poderoso, do Senhor dos Exércitos, que é santo, santo, santo. Quando Isaías faz isso, ele não é fulminado, ele não é destruído, mas pelo contrário, os céus se movem a seu favor. Quando ele confessa o seu pecado, a Bíblia diz que um serafim vai no altar e pega uma brasa viva e toca os lábios de Isaías, dizendo para ele: olha, o seu pecado foi removido. Numa ação ali que prefigura a redenção completa que Jesus um dia iria trazer para cada um de nós. Isaías experimenta ali ser tocado pela brasa viva do altar de Deus. E é maravilhoso perceber aqui que Isaías reconheceu que o seu maior problema eram suas palavras, eram seus lábios impuros. E foram justamente os seus lábios que foram tocados por aquela brasa viva do altar. E a partir daquele momento, Isaías passa a dizer palavras abençoadoras, palavras proféticas que tocaram a sua nação e continuam nos abençoando hoje por meio de seu livro na Bíblia. É lindo ver que Deus, em seu amor e sua misericórdia, redimiu justamente aquela área da vida de Isaías que era a maior dificuldade para ele, que ele percebeu ser a fonte dos seus problemas.
E há uma mensagem graciosa para mim e para você aqui. Quem sabe hoje, enfrentando desafios no ministério, você também se perceba limitado em alguma área, perceba que talvez há em você alguma luta, quem sabe até contra o pecado. Mas essa passagem aqui nos lembra que o nosso Deus é tão amoroso que se nós nos humilharmos diante dele, confessarmos o nosso pecado, se nós trouxermos as nossas fraquezas diante dele, ele é poderoso o suficiente para nos redimir e transformar e fazer daquela área de luta e de fraqueza um instrumento para glorificar o seu nome. É isso que aconteceu com Isaías. Ele se tornou um porta-voz de Deus a partir daquele momento. Aqui há um convite para você também. Se você está lutando, se você precisa consertar a sua vida com Deus, arrependa-se hoje. Coloque a sua vida diante de Deus e deixe Ele purificar a sua consciência de todo o pecado. Ou se você percebe que há na sua vida uma limitação tal que está impedindo você de avançar no chamado e no propósito de Deus para a sua vida, coloque isso diante do altar e deixe a graça de Deus redimir a sua vida, transformar essa área de fraqueza em um verdadeiro instrumento para a glória do seu nome. E veja que aqui o texto nos mostra que foi apenas depois dessas experiências, apenas depois que Isaías tirou os olhos das circunstâncias para contemplar a glória de Deus, apenas depois que ele passou por uma experiência de humilhação, de perdão do seu pecado, é que ele pôde ouvir a voz de Deus com clareza. E quando Isaías ouviu a voz de Deus, ele não ouviu nenhuma proclamação espetacular, nenhuma revelação apocalíptica. Ele ouviu o profundo clamor do coração de Deus pelos perdidos. Ele ouviu Deus dizendo: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Um chamado que continua ecoando até os dias de hoje e falando com cada um de nós, comigo e com você. Não importa se você é um novo convertido ou se você está no ministério cristão há 50 anos. Deus continua perguntando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele continua compartilhando os fardos do seu coração conosco e com isso nos convidando para o engajamento e a ação. Então eu pergunto para você, quais são os fardos que Deus tem compartilhado com o seu coração nesses dias? Quais são os pesos de oração que Ele tem te entregado? Será que Deus tem te falado sobre alguma região do mundo, algum território, algum grupo de pessoas específicas? Será que Deus tem te mostrado alguma necessidade em especial? Porque se Ele tem feito isso, esta é uma maneira dele convidar você ao engajamento, como Ele fez aqui com o profeta Isaías. E a resposta do profeta foi um ato de rendição total. Quando ele ouviu o clamor de Deus pelos perdidos, por missões, ele declarou: eis-me aqui, envia-me a mim. Note que Isaías não respondeu como quem responde a um anúncio de empregos nos classificados. Ele não foi negociar o seu salário, as suas férias, seus benefícios, não. Este foi um ato de entrega total e completo, sem restrições, sem exigências. Isso é o que Deus espera de cada um de nós. Que nós possamos nos render total e completamente ao seu chamado. E quando Isaías fez assim, quando Isaías se rendeu, eis-me aqui, envia-me a mim, foi aqui, a partir deste momento, é que ele recebeu o seu ministério. Isaías, então, se tornou um profeta para as nações, um homem que falou diante de reis, que
profetizou sobre o destino de países, que falou sobre o Messias e que continua nos inspirando com suas palavras proféticas lindas, maravilhosas, cheias da presença do Espírito Santo. Mas a vida de Isaías não se tornou um mar de rosas depois de ter dito sim ao chamado de Deus. Pelo contrário, Isaías sofreu oposição. Isaías sofreu resistência, perseguição, a incompreensão do seu próprio povo. E, segundo a tradição, ele foi até martirizado. A tradição diz que ele foi colocado em uma árvore e cerrado ao meio pelo perverso rei Manassés. Sabe de uma coisa? Quando nós dissemos sim ao chamado de Deus, isso não significa que a nossa vida vai ficar mais fácil. Pelo contrário, nós enfrentamos desafios e dificuldades. Eu sei que você também passa por lutas, por desafios, por dificuldades. Mas o convite aqui dessa passagem é que no meio de todos esses desafios, nós possamos continuar com os nossos olhos no Senhor, contemplando a sua glória, exaltando a sua santidade e permanecendo fiéis ao chamado e à comissão que ele nos entregou. Esse sentimento foi ecoado mais tarde pelo autor do livro de Hebreus, lá no capítulo 12, verso 1 e o início do verso 2. Eu vou ler para você essa passagem agora. A Bíblia diz o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Este é o convite da mensagem de hoje. Não permita que circunstâncias difíceis, que crises desafiadoras impeçam você de cumprir o chamado de Deus. Meu convite é que você fixe os seus olhos em Cristo. Fixe os seus olhos em Jesus e corra com todas as suas forças a carreira que te foi proposta. Cumpra o chamado de Deus na sua vida. Amém. Deixa eu orar por você na conclusão desta mensagem. Deus, em nome de Jesus, eu oro pelos meus irmãos e minhas irmãs que estão me assistindo agora. Eu oro pelos ministérios aqui representados, eu oro pelos pastores, pelos missionários, eu oro, Senhor, pelos evangelistas, eu oro, Senhor, por aqueles de vocação dupla que trabalham e servem no ministério também. Eu oro, meu Pai, por aqueles que estão enfrentando desafios pessoais, familiares, ministeriais. Eu peço que o Senhor fortaleça a fé de cada um deles e os ajude a correr a carreira que o Senhor entregou para cada um. Pai Santo, em nome de Jesus, ajude para que meus irmãos e minhas irmãs possam, neste momento, tirar os olhos das circunstâncias e colocar os olhos no Senhor, lembrando que o Senhor é o provedor de suas necessidades, o Senhor é aquele que socorre a cada um em toda e qualquer situação. Em nome de Jesus, eu abençoo meus irmãos e minhas irmãs. Amém. Foi uma alegria estar com vocês hoje. Até a próxima.